E Deus então, da mesma forma como ressuscitou a Jesus pelo seu Espírito, Ele haverá de um dia também de nos tirar da sepultura pelo mesmo Espírito que agora também habita em nós. O que habita em nós é o Espírito da ressurreição. É o Espírito que ressuscitou Jesus há 2000 anos. Esse é o Espírito que habita em nós, ou seja, Ele não será vencido pela morte, como não foi pela morte de Cristo, também não será vencido pela nossa. Por isso, da mesma forma que Cristo ressuscitou há 2000 anos atrás, Paulo diz aqui, esse Deus, Ele mesmo, ressuscitará. Ele fala, vivificará, dará vida ao seu corpo morto, por meio do Espírito que em vós habita agora. Eu trago dentro de mim a garantia da ressurreição. Se você é de Cristo, você tem o Espírito dele, e essa é a garantia da ressurreição, que esse Espírito que habita em você, ele não vai perder para a morte. Ele vai trazer esse corpo que pertence a Ele de volta à vida, e aí o triunfo será completo. Em que é que isso me ajuda? Aqui e agora a gente já sente os efeitos disso. Veja que o alvo de Paulo com tudo isso é assegurar os leitores de Roma que são cristãos de que eles foram livres da condenação, como ele disse no verso 1, já não há mais nenhuma condenação. Como é que eu sei disso? Porque o Espírito de Deus está em vocês como garantia, como penhor e como selo. E porque Ele está em vocês, vocês pensam nas coisas de Deus, vocês cogitam das coisas de Deus, a inclinação de vocês é para fazer as coisas de Deus. Vocês não estão no estado de inimizade contra Deus, ao contrário, vocês querem agradar a Deus e vocês aqui já experimentam vida e paz e finalmente vocês experimentarão a ressurreição dentre os mortos. É esse o argumento aqui da passagem. Essa é a principal obra do Espírito de Deus. É a principal obra do Espírito de Deus, aplicar a redenção. O Pai planejou na eternidade, o Filho encarnou, veio ao mundo, realizou a obra da redenção, e o Espírito Santo agora aplica essa obra àqueles que Deus chama. E essa aplicação consiste nisso, em transferir, creditar na minha conta a justiça de Cristo e me assegurar disso, me passar o recibo, dizendo, está aqui, você é de Cristo, você pertence a Ele. A presença dele me garante isso. Essa é a obra mais importante do Espírito Santo. Esse é meu primeiro ponto. Segundo, essa certeza que nos é dada aqui, ela não é dada de maneira leviana e superficial. Veja que o apóstolo Paulo procura levar os seus leitores a ter certeza da presença do Espírito Santo através de um conjunto de raciocínios, comparações e análises do tipo, o que é que você pensa, do que é que você cogita, o que é que ocupa a sua mente e o seu pensamento, o que é que você sente com relação a Deus? A razão para isso é que o nosso coração é enganoso. Uma pessoa pode pensar que ela está em Cristo, pode pensar que ela está salva e que ela está perdoada, e ela não está. Tem até uma história engraçada que um dia o famoso evangelista Billy Graham estava no avião, não sei para que lugar, ele viajava o mundo todo, né? Sentou no avião e ao lado dele sentou um passageiro absolutamente bêbado. Olhou para ele e disse, Billy Graham, né? Reconheceu o grande evangelista. Disse, foi o senhor que me converteu. Aí Billy Graham disse, foi mesmo, porque se fosse o Espírito Santo você não estava assim não. Provavelmente uma daquelas pessoas que durante uma cruzada evangelística levantou a mão, foi lá na frente, preencheu um formulário e foi mandado para uma igreja e foi lá, entrou na contabilidade, mais uma decisão por Cristo. E foi dito a ele, você está salvo porque você levantou a mão e aceitou Jesus, você agora está salvo. Eu estou salvo. Estou bêbado, mas estou salvo. Por quê? Porque um dia eu aceitei Jesus. Então, esse sistema moderno de apelo e maneira de tratar o Evangelho e a superficialidade com que o pecado é tratado, produz conversões falsas, que não são conversão coisa nenhuma. Por isso que Paulo aqui é cirúrgico, ele é detalhado, ele fala da cogitação do pensamento, da inclinação da carne, porque esse é o assunto mais importante da sua vida, você ter certeza do seu estado diante de Deus. Certeza do seu estado diante de Deus. Terceiro ponto aqui. A carne é o grande obstáculo para a salvação do pecador. Vocês prestaram atenção no que Paulo diz aqui sobre a carne. A carne não pode ser emendada, a carne não pode ser regenerada, a carne não pode ser transformada, ela está em rebelião contra Deus, ela não se submete à vontade de Deus, ela não agrada a Deus, ela não pode agradar a Deus. A carne pode ser somente crucificada, mortificada e finalmente destruída pela morte. Não tem jeito para a carne,
Portanto, se você quer ser salvo, aceito por Deus e perdoado, só lhe resta renunciar completamente à carne, a você mesmo, e entregar-se sem reservas a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador pessoal. Porque não há esperança em você, ou em ninguém, ou nada, ou mérito, qualquer coisa que você faça, a carne não se salva, ela será destruída. Já foi na cruz do Calvário, é o versículo 2 e 3 de Romanos capítulo 8, Deus condenou a carne na cruz no corpo do seu Filho, isso significa que ela vai ser destruída no final. Portanto, não tem jeito de você chegar diante de Deus, a não ser de joelhos e quebrantado, humilde, dizendo: Senhor, eu sou um miserável pecador, eu sou carnal, e eu dependo apenas e tão somente da obra completa do meu Redentor e Salvador Jesus Cristo. Aceita-me, perdoa-me, me recebe como teu, apaga as minhas iniquidades, cria em mim um coração novo, concede-me um espírito voluntário. Talvez você esteja aqui nessa noite duvidando da sua salvação. Não espere que venha um anjo do céu, ou ouvir uma voz do céu dizendo que você é crente ou não. Faça o que o apóstolo Paulo diz. Examine sua vida à luz do que você escutou nessa noite. Por isso, hoje à noite, quando você chegar em casa, assim que você puder, se ajoelhe ao lado da sua cama, onde você estiver, com a sua esposa, com seu marido, ou só, e busca a Deus e diga: Deus, eu não quero estar enganado nisso, eu ouvi a pregação nessa noite, eu sei o que eu ouvi, eu não quero estar enganado. Deus, se há em mim algum caminho mau, se há alguma coisa que eu não estou vendo, que está cegando os meus olhos, abre os meus olhos nessa noite. Eu quero que minha conversão seja sincera, eu quero ser um crente verdadeiro, eu não quero ser iludido pelo meu próprio coração que é enganoso, mas eu quero que o Senhor confirme no meu coração a minha conversão e a minha salvação. Faça isso essa noite, e a minha oração vai ser que Deus nessa noite conceda misericórdia e graça a todo aquele que o buscar sinceramente, como Ele promete. Deixe o seu like, fique com Deus e até a próxima.